E assim, eu queria propor para você um desafio de você citar, né, dentro das eras aí da filosofia, quem que foi o filósofo mais relevante, que trouxe mais bagagem filosófica aí daquela era em específica, do clássico, medieval, a moderna, e se existe alguém hoje da contemporânea. Você topa esse desafio de citar um nome apenas? Topo, mas lembrando que nós estamos falando de Ocidente, hein? Sim. Então vamos lá. Da Antiguidade, estamos falando de influência, né? Isso. Então Platão. Acho que não tem muito como discutir aí nesses termos. Na Idade Média, tem dois, mas tem que ficar com um só. Então vou ficar com Santo Agostinho. Na Idade Moderna, Moderna é mais difícil, tem uma confusão toda aí, né? Tem um monte, mas eu vou com Descartes. René Descartes. Excelente. E na contemporânea, eu acho que na contemporânea é o mais complexo, assim. Acho que eu sei quem que você vai falar, mas vamos ver se Será? Começa com S? Não. Não, porque na verdade eu acho que a filosofia contemporânea, como você disse, eu acho que ela se tornou muito mais uma sociologia, né? E aí eu vou citar alguém que para mim é o mais influente, você pediu o mais influente, e que não é categorizado muitas vezes como filósofo, mas para mim é um grandíssimo filósofo, Mahatma Gandhi. Tá bacana. Show de bola. Achei que você ia falar o Camus. Mas por que você acha que o Gandhi ele leva esse título? Porque todo o ideário aí de um ativismo voltado para a não violência, né, vem com Gandhi. E eu acho que dentro dos movimentos aí mais importantes do século XX que a gente tem, parte aí tanto da libertação da Índia por Gandhi, Martin Luther King, nos Estados Unidos, incrivelmente influenciado por Gandhi, né? Nelson Mandela, né? Na África, também é Mahatma Gandhi. Então eu acho que assim, esses grandes movimentos assim, que realmente não foram movimentos temporais, que ficaram, que deram um resultado, né? Que foram movimentos de fato, assim, para mim, revolucionários no sentido positivo da palavra, e não simplesmente uma troca de poder temporária ali, mas que de fato mudou a história de um país. Para mim são essas figuras, né? E conseguiram isso através de uma prática de não violência, mas uma prática ativa. Não foi um ativismo no sofá. O pessoal foi para a luta, só que para a luta sem armas. Interessante. Com a força de vontade, né? E eu queria também ouvir sua opinião sobre aqueles, né, brasileiros que a gente chama de filósofos pop. Pop no sentido, não no sentido pejorativo, mas por serem abraçados pela mídia, né? Como, por exemplo, o Pondé, o Karnal, que não é propriamente filósofo, mas está dentro da parte da filosofia também, Cortella, Clóvis de Barros. O que você acha desses filósofos abraçados pela mídia? Você acha que realmente eles têm uma contribuição significativa, relevante, ou apenas transmitem um conhecimento filosófico? Eu acho que é bacana o trabalho que eles fazem, de maneira geral. Eu acho que muitas vezes fica no campo da discussão sociológica, sabe? Como é a filosofia moderna, mas gosto das reflexões que trazem muitas vezes, e acho que às vezes falta um pouco do aspecto da metafísica, né? Se separa muito hoje a filosofia da metafísica, e filosofia é metafísica. Exatamente. Então, às vezes eu acho que falta essa questão de levar a falar assim, a metafísica é campo da religião, então a filosofia não discute. Como se não discute religião, na verdade a gente não discute a metafísica em lugar nenhum. Fica quase assim, né? Renegado e escanteado, assim. Então eu acho que falta isso. E aí vem a própria Lúcia Helena Galvão falando mais sobre espiritualidade de uma maneira mais aberta, né? Muito boa. Que é necessário que você tenha pessoas falando sobre
espiritualidade, entendendo que isso faz parte da filosofia, discutir a alma, né? E as necessidades da alma sempre estiveram presentes na filosofia, e a gente não pode ir só para o campo da filosofia política e etc., os variados campos aí da filosofia, mas sem esquecer que ela está ali para discutir o ser humano, e para a filosofia o ser humano não é só corpo, né? Corpo e alma. Exatamente. Ela fez uma leitura excelente referente ao livro Kybalion, né? Eu achei maravilhoso, cara, aquela descrição que ela trouxe. Foram 4, você que me mostrou, né, Wilton? Foram 5 vídeos que ela fez, né? De uma hora. Ela tem vários, cara. Além daquela série lá, ela tem vários destrinchando sobre hermetismo e tudo. Eu achei magnífico, cara. Igual você falou, realmente falta. Eu também tenho essa mesma percepção. Eu acho que eles ficam muito na parte empresarial da coisa, se esquecem de reproduzir, né, a questão lá da filosofia, que ela é riquíssima em vários aspectos. Só que aí eu tenho uma teoria para isso, que eu acredito que pelo fato de serem abraçados pela mídia, eu acredito que eles ficam limitados, às vezes até têm boas intenções no sentido de serem mais autênticos enquanto filósofos, mas são limitados por questão de talvez patrocínio, às vezes o veículo do qual eles prestam serviço os limita de entrar em determinadas searas, somente naquelas que interessam. Então, eu acho que essa é a minha crítica sobre os contemporâneos aí brasileiros, porque parece que não são os filósofos, mas sim reprodutores de conhecimento filosófico mais voltado para a linha empresarial. Acho que acaba se perdendo muito nisso, né? Porque é complicado. Eu acho que tem um vício da academia aí, né? De maneira geral, que é hoje querer separar a filosofia, e você vê que a filosofia perdeu muita importância, né? E deveria ser algo muito mais acessível e comum, porque a gente está falando da necessidade do ser humano de se conhecer e conhecer o mundo ao seu redor. Então tem que ser algo acessível, né? Sócrates já colocava que ali ele saía perguntando às pessoas na rua, né? Não é algo elitizado. E a gente meio que, enquanto sociedade, né, nesse academicismo, a gente que elitizou a filosofia, tornou-a inacessível e, sinceramente, muitas vezes um discurso vazio, porque se as pessoas não estão vivendo aquilo, estão só estudando como uma teoria, né? Se você não vive a teoria, o que você está colocando em prática, na verdade?